Olá, estamos em mais um episódio do Fala Mulher, esperando sempre que com as nossas convidadas a gente estimule que nós mulheres falemos. Eu sou Audrey Braga e junto com a minha amiga Davina Castro vamos receber duas mulheres especiais. Falamos sempre de temas que interessam ao universo feminino, que chamem o interesse de outras mulheres, mas lembrando que o conteúdo é para todos, o conhecimento é para todos. E temos também o interesse de divulgar informação no sentido de prevenção. Então eu vou passar a palavra para Davina Castro. Olá, olá você que está em casa, olá colegas. Hoje temos uma colega nova aqui no nosso grupo, depois ela vai se apresentar. Bem-vinda novamente, Rosana. Eu digo que as que estão voltando aqui, vindo pela segunda ou terceira vez, tudo já virou prata da casa, né? Hoje o tema, meu nome é Davina Castro, eu sou assistente social, sou terapeuta familiar. O tema, né, a jornada da maternidade e a saúde mental, né, pré e pós-depressão, né, depressão pós-parto. Bom, eu queria trazer assim, que eu estava avaliando sobre isso, né, estudando sobre isso. Eu acho que às vezes, eu posso estar equivocada, mas às vezes a gente romantiza muito a maternidade, né? A gente romantiza, eu vou ter o filho, né? Meu filho, mas a gente esquece que o nosso organismo entra em ebulição com a maternidade, né? Eu não sou médica, depois a colega vai falar sobre isso, e o nosso organismo entra em ebulição e pode dar um efeito contrário. Então, eu acho que essa romantização da maternidade também inviabiliza de nós demonstrarmos muita coisa, muitos sentimentos que a gente tem, inclusive chegando a uma depressão. Me lembrou, antes de passar a palavra para as colegas, me lembrou do meu parto, meu primeiro parto. Eu tenho uma filha de 43 anos e um filho de 39. Quando eu tive o parto de 43 anos, eu tive um parto num hospital público, com muito respeito ao hospital público, tá? Eu não estou aqui fazendo nenhuma alusão negativa. Eu tinha 19 anos de idade e eu lembro que, isso há 43 anos atrás, e eu lembro, Audrey, que eu fiquei num quarto com tipo 10 mulheres, né? Depois que eu tive a neném, a minha filha. E numa das camas tinha uma mãe que, quando a bebê foi levada para ela, ficava nos pés, ela colocou a criança nos pés dela. E aquela cena me chocou muito, eu tinha 19 anos. E aí aquele bebê chorava a noite toda. Chorava e o bebê nos pés dela. Ela não pegava o bebê. Aí as enfermeiras vinham, olhavam o bebê, não pegavam o bebê. Eu falei, mas ninguém vai pegar esse bebê? Né? Aí uma das mães pegou o bebê e falou, vamos amamentá-lo? Porque a mãe não queria amamentá-lo, não queria nem ver o bebê. Ela só chorava. E eu estudando hoje sobre isso, me veio essa memória. Uhum. Eu acho que já era... E naquele tempo, não era como hoje. Naquele tempo, a gente pegava menino do vizinho e amamentava, né? Uhum. E aí era um tal de mãe amamentar o bebê. Até eu amamentei aquele bebê. E a mãe lá chorava. Eu fiquei 2 dias aquela mulher chorando. Então, eu acho que já era... E ninguém acolhendo. E ninguém acolhendo. Quem acolheu, na realidade, fomos nós. Aquelas 9 ou 10 mães que estavam ali. Rodiziaram, né? Então, assim, né? Foi uma cena que eu só lembrei ontem, quando eu estava estudando sobre esse tema. Então, eu só trouxe como ilustração, né? Pano de fundo dessa conversa. Eu acho que já era... Né? Aquela mulher já estava em sofrimento, né? Na verdade, tem vários vieses, né? A gente que trabalhou em hospital público, quantas possibilidades que já estão, quantas hipóteses diagnósticas que já vieram na cabeça, né? Bom, fica Mas aí, vamos lá. Rosana, continua. Rosana. Joia.
Bem, meu nome é Rosana, eu sou ginecologista e obstetra de formação. Com obstetrícia, eu trabalhei cerca de 30 anos, parei em 2018. Minha subespecialidade era gestação de alto risco e atualmente eu estou mais como ginecologista. E, assim, a depressão pós-parto, a depressão perinatal, ela é uma doença, uma condição bem prevalente, né? Ela tem 10 a 15% na população feminina, né, que gesta. Então, não é uma coisa tão incomum, né? E se formos diferenciar todos os segmentos da depressão pós-parto, desde o baby blues, que é aquela melancolia, aquela tristeza pós-parto, essa tem uma altíssima prevalência, de cerca de quase 80% da população pode ter o baby blues. E aí eu trago a minha experiência. Eu também fui mãe jovem, com 22 anos, né? E assim, eu queria o parto normal. Eu estava muito feliz com a gravidez, que é um dos fatores de risco, né? Os 5 principais fatores de risco para a gente ter um alerta que a mãe pode desenvolver uma depressão pós-parto, ou até mesmo já dentro do período gestacional, porque, em geral, a mulher deflagra, às vezes, já pequenos sinais já dentro do último trimestre da gestação, e deflagra mesmo no pós-parto com maior intensidade. Mas, voltando a isso, um dos 5 fatores é a gravidez indesejada, né? A falta de apoio do pai, né? Ou da família. As condições também de estresse por dificuldades financeiras e econômicas. Porque a depressão pós-parto, ela é multifatorial, né? Ela não é apenas uma situação endocrinológica pela queda abrupta dos hormônios, porque a mulher, durante a gestação toda, ela fica com estrogênio e a progesterona lá em cima. Tem que ter, porque a progesterona é que segura a placenta ali coladinha no útero e mantém o útero relaxado para ele não entrar em trabalho de parto. A queda da progesterona e a elevação do cortisol e a ocitocina deflagra o trabalho de parto. E é nessa mudança que algumas depressões pós-parto, elas se acentuam e elas começam a deflagrar. Mas, então, voltando a isso, então eu, 22 anos, tive, né, a minha primeira filha e eu fiz yoga, fiz ginástica, me preparei com doula para parto normal. E quando eu cheguei ali com 8 para 9 meses, eu tive uma pré-eclâmpsia grave. Cheguei a 22/14 de pressão, cheguei a ter escotomas, que são pontos luminosos na vista, edemaciei em uma semana. Eu fiquei quase uma nasarca, né? Super edemaciada, inchada, né? Edemaciada é inchada, e fui diagnosticada com pré-eclâmpsia, teve que tirar a criança, porque estava iniciando um sofrimento fetal. Aquele foi a primeira frustração, o primeiro estresse, a primeira ansiedade que eu tive. E aí, todo o sonho de parto normal foi jogado por água abaixo. Aí, nasceu Mariana. Eu com dificuldade de amamentação, porque a amamentação, ela não é fácil. Ela é maravilhosa, mas ela é um processo de adaptação da sua mama com a criança, dos horários da criança, da sua privação de sono. E aquela romantização de que a amamentação é fácil. Não é. Eu tive mastite. Aí, a segunda baque. E aí, o que aconteceu? Eu entrei numa tristeza, eu chorava o tempo inteiro,
porque doía para amamentar e porque a criança não ganhava peso. Ia no pediatra, não ganhava peso. Então, era um sentimento de culpa. Então, o sentimento de culpa também existe. E aquela incerteza, eu vou dar conta, eu não vou dar conta, que é um dos fatores de risco, a primeira gestação, né? Em geral, ocorre muito, né, na primeira gestação. E aquele vou dar conta, não vou dar conta, a pressão de todo mundo, você tem que amamentar, a criança está chorando, e o xixi dela tá pouco, e não tá tomando líquido, e vai ter que entrar, e vai ter que entrar com fórmula, e aquela coisa. E aí, palpiteiros de plantão, né? exatamente. E eu comecei a perder peso, fui a 48 quilos. Não chegou a ser uma anorexia, mas eu não conseguia comer. Eu não conseguia. Que também é um dos sintomas, o transtorno alimentar e de sono. Tanto para menos, que foi o meu caso, quanto para mais, né? Então, eu tive esse transtorno alimentar. Mas aí vem a importância, o apoio da família, o apoio social. A minha mãe olhou e falou, não tá certo isso. Falou com meu esposo. Meu esposo era novinho igual a mim, não tinha nem percebido. Percebeu, ele estava na luta, estava me dando apoio, ajudava. Mas ele também, muito jovem como eu. Eu, 22 anos, ele, 26 anos. Então, dois jovens, né? E ele, não, vamos levar então. E me levaram na obstetra, primeiro, né? Que fez o meu parto. E aí, eu lembro que tem ela me acolheu. Ela primeiro me acolheu. Ela falou assim, está tudo bem. Você não ter tido parto normal, está tudo bem. Você está com medo? Está tudo bem. Foi desmistificando algumas coisas. Você está com dificuldade de amamentar? Está tudo bem, todas têm. E aí, nessa hora, o pediatra já tinha passado uma fórmula, e eu não queria entrar com a fórmula, porque eu era natureba, eu queria só amamentar, e era todas as minhas pensamentos, tudo aquilo que eu tinha como objetivo de vida, caindo aos pedaços ali, né? Você criou muita expectativa. Muita. Então, a expectativa também. Tanto a baixa expectativa quanto a alta expectativa, elas são fatores de risco para a frustração e de risco para a ansiedade, estresse e uma depressão. E aí, eu lembro que ela falou uma coisa que eu nunca esqueço. Na hora que você estiver dando complemento, tira o sutiã. Coloca o rosto da criança em contato com o seu peito, e olha para os olhos dela, que é esse o contato, a comunicação visual, a comunicação afetiva. E trazendo isso que a Davina trouxe, da mãe que não queria amamentar, né? Que não é uma falha de caráter, que não é uma fraqueza. É uma condição clínica. E, na verdade, a gente nem sabia se ela não queria ou se ela não podia. Exatamente, isto. Mas esse é um dos fatores também que a gente vê que precisa ser trabalhado. Porque a criança que nasce de uma mãe que teve uma depressão pós-parto e que não foi bem conduzida, os trabalhos mostram que ela pode ter problemas no desenvolvimento cognitivo e afetivo e social dela. Eu estou só entrando, depois Marta vai aprofundar mais isso. Então, fechando essa minha história e trazendo um pouco da condição clínica, esse baby blues passou, porque o baby blues é assim, a melancolia pós-parto ela é rápida, ela é fugaz, ela é bem prevalente e ali ela passou com o acolhimento, com a boa orientação, com o bom encaminhamento e foi fugaz e eu continuei, né, e entrei em equilíbrio. Né? Mas, finalizando, né, temos que ter, assim, tanto a família quanto a parceria, né, ali, o pai da criança, a família e os médicos que acompanham, o sistema de saúde que acompanha esta gestante, nesse caso uma puérpera, temos que ter sempre os sinais de alerta
bem claros, né? Então, uma mãe que começa a se desconectar demais da criança e do ambiente, começa a ter ideações suicidas, começa a ter mudanças grandes do humor e de comportamento, né? Temos que ter sempre... E se ela já tem um histórico de depressão prévia, às vezes de outros transtornos mentais, isso, temos que ter sempre um cuidado para não deixar passar uma depressão pós-parto mais grave e até mesmo uma psicose pós-parto, né, puerperal. Mas sabe o que acontece, Suzana? Eu percebo muito na prática. Não, mas antes, Se apresenta pra então gente. Antes. É porque eu tava aqui mas tão... faz assim pra você não esquecer, mas antes... Então tá bom. Então tá. Essa é com você. Então, muito prazer, meu nome é Maria Marta, sou médica psiquiatra e paliativista, formada há 21 anos pelo UNB. Na área materno-infantil, eu trabalho vai fazer 12 anos agora. Coordeno o ambulatório de saúde mental perinatal do Hospital Materno-Infantil. E aí eu tenho muita felicidade de falar que é o nosso primeiro ambulatório multidisciplinar de saúde mental perinatal totalmente no SUS, porque todos os ambulatórios que a gente tem de saúde mental perinatal no país são vinculados a universidades. Mas no SUS, em um hospital de ensino, que vai atender uma população realmente ampla, porque a gente sabe que a universidade ela restringe a porta de entrada, é o nosso ambulatório, que é uma equipe multi que a gente trabalha, porque é assim que a gente tem que trabalhar em saúde, essa é a verdade, e com cuidados paliativos, perinatais e pediátricos, né? Então, queria antes de tudo agradecer o convite de vocês, né? Assim, a gente está bem feliz que você aceitou. Pela confiança. E puxando um pouco do que a Rosane falou, ela estava falando, minha cabeça estava mil, pensando em várias coisas, porque uma das coisas, quando você falou dos sinais de alerta, né? Não, mas aí a família, os profissionais têm que estar atentos aos sinais de alerta, mas será que a mulher tem espaço para expor o que ela sente? Porque uma coisa muito interessante é assim, quando a gente fala às vezes a gente fica muito focado na depressão perinatal, que é do pós-parto, né? Ela recebe esse nome porque geralmente ela acontece no 3º trimestre e até 1 ano do pós-parto, sendo por motivos distintos. Até as primeiras 8 semanas vai ter uma relação direta ou mais próxima das questões hormonais, são mulheres que vulneráveis do ponto de vista genético para essas alterações hormonais bruscas, e a partir de então, são os fatores psicossociais que vão ser mais intensos, ou, digamos, os fatores mais importantes. Privação do sono excessiva, ausência de suporte social. Mas tem uma depressão que as pessoas não querem enxergar, ou fingem não enxergar, que é o que a gente chama de depressão antinatal, que é aquela que acontece durante a gestação, que ela passa despercebida pelos profissionais de saúde. Porque os nossos pré-natais, eles não são voltados para esse olhar da saúde mental da mulher. Então, a preocupação quando a mulher chega no pré-natal, seja no privado ou no público, é como é que está o batimento do bebê, o tamanho do bebê, as artérias estão ok, não estão, o fluxo está ok. E aí as pessoas não perguntam como ela se sente. Ou quando perguntam, tem medo, porque se ela falar que ela quer se matar, o que eu vou fazer com isso? Não é por uma ausência de desejo de cuidar do profissional que eu vejo na prática, é uma ausência de treinamento. Então, quando os residentes, no ambulatório, rodam residentes da psiquiatria, da medicina fetal, e rodavam comigo os da GO. Hoje, infelizmente, não rodam mais. Quando eles chegavam no ambulatório comigo, a primeira pergunta que eles faziam, falavam assim, doutora, coisa boa, me fala, qual remédio que eu vou poder... Agora eu vou saber que remédio que eu passo. Agora eu vou poder saber. Eu falava, oi? Eu falava assim, não, você não veio pra cá pra aprender isso. Porque quadro psiquiátrico grave na gestação, quem cuida é o psiquiatra. Número 1. Número 2. Trabalhar com saúde mental perinatal não é só psicofarmacologia. Psicofarmacologia é a pontinha do iceberg. É uma abordagem em que a gente tem que ter uma boa base de psicanálise mãe-bebê. A gente tem que ter uma boa base de comunicação compassiva, de decisão compartilhada, porque a gente não está cuidando só dessa mãe desse bebê, a gente está cuidando do núcleo familiar, do pai, da avó, do irmãozinho mais novo. Então, tem toda uma abordagem a ser feita. Por exemplo, o que a gente não pode falar, a importância de calar nos momentos que a gente precisa calar. Porque a gente, como profissional de saúde, a gente foi muito treinado para dar solução. Chegou aqui, está com dor. O parto, cesárea, assistente social, qual é o benefício?
mas a gente tem muita dificuldade de lidar com a dor, que não pode ser curada. Né? Então, a gente é muito resolutivo, mas pouco acolhedor. Então, uma das coisas que eu trabalho muito com os residentes lá é: as mulheres precisam chegar aqui e se sentirem seguras para falarem de tudo, inclusive dos pensamentos de morte delas, porque elas não têm esse espaço. Então, quando a gente orienta a família, muitas vezes, quando eu oriento famílias, eu chamo a família e converso junto com a paciente, mas antes eu alinho com a paciente o que eu posso e o que eu não posso falar. E a gente combina juntos como é que ela vai poder pedir essa ajuda. Porque muitas vezes as mulheres têm medo. Como é que eu vou falar depois de 6 tentativas de FIV que eu consegui engravidar e que eu tô triste, e que eu quero morrer, e que eu não tô dando conta, e que eu tô com medo, e eu não quero mais esse bebê? Se ela não se sente num ambiente seguro, ela não consegue falar sobre isso. Sim. Ela não vai conseguir falar sobre o desejo dessa morte desse bebê. A ambivalência em relação à existência desse bebê é um fator muito natural no início da gestação, inclusive quando a gente quer gestar. Então, quando a gente descobre que está grávida, ai meu Deus, mas e agora? Né? Eu quero ou não quero? Não, eu queria, o sonho da minha vida era ser mãe. Não, mas né, será que eu não vou perder? E começa aqueles pensamentos: se eu perder? Não, se eu perder, tá, né? Eu não quero, então se eu perder... E aí essa ambivalência, que é normal do ponto de vista psíquico, em algumas mulheres que têm esses fatores de riscos que a Rosane trouxe para a gente, se intensificam. E aí a gente tem realmente uma maior prevalência de ideação suicida no primeiro trimestre. Então, tem um estudo italiano muito interessante que ele chegou a fazer essa investigação e chegou a uma prevalência de 33% das mulheres no primeiro trimestre tendo ideação suicida. Mas onde é que elas vão falar sobre isso? Onde é que elas vão ser acolhidas? Se no pré-natal elas chegam e elas não têm espaço para falar. Eu falo do nosso modelo de pré-natal, em geral. E da nossa necessidade da gente ter um olhar distinto para essa mulher e para o núcleo familiar. Porque o nosso pré-natal é muito voltado para díade, né? Mãe e feto. Mas a gente esquece que a família engravida junto. Sim, é um evento familiar. É um evento familiar. Com certeza. Eu lembro, meninas, que eu lembro de um episódio que eu trabalhei quase 20 anos, eu era assistente social de empresa, mas depois eu fiquei 15 anos com organização não governamental, fazendo projetos sociais, eu trabalhava mais na gestão. Chegou para mim um caso de uma moça que que ela não queria a criança. E que se nós poderíamos, em que nós poderíamos ajudar. E a assistente social chega para mim, na época eu estava na gestão, e quem está na gestão, ela tem um olhar muito mais, né? Você tem um olhar de cima e você consegue ver de forma sistêmica, fora a formação, né, da terapia de família. E veio para mim: não, mas como? Ela não quer essa criança, vamos dar um jeito, vamos dar alimentação, vamos dar não sei o quê. Então, vamos lá na casa dela? Aí eu fui com a assistente social na casa da moça. Vejam que situação. A menina nasceu com paralisia cerebral, a criança tinha 1 ano e pouco. Ela foi originária de um estupro, aquela criança. E a mãe, a avó materna, não permitiu que a menina entrasse no programa de aborto. E a menina, não, a avó falou: não, eu vou te ajudar a criar, não faz isso, eu vou te ajudar, eu tô aqui contigo, A criança nasce e teve esse problema da paralisia cerebral. Simplesmente a avó, que falou que daria todo o apoio, infartou, fulminante, morreu. Aquela mãe se viu com aquela criança, sozinha. Além da origem, a paralisia cerebral. E eu falei: gente, não é uma cesta básica que a gente vai ajudar essa moça, não. Não é isso. Nós vamos ter que fazer um trabalho sistêmico com ela. Então, isso tudo, esse olhar, né, esse olhar sistêmico, era muito importante. Ouvir essa menina, que, assim, era totalmente legitimado, assim, aquele sentimento que ela estava,
né? E foi tão difícil, foi um trabalho de mais de 2 anos com aquela mãe, a aceitação daquela criança. Até que, na época, a gente conseguiu uma escola para aquela criança, uma creche, e a mãe trabalharia na creche. Então, foi quando a gente conseguiu, pelo menos, estabilizar a família, ela e a mãe, ela e a criança, né? Mas foi dentro desse contexto. Nós tínhamos que ouvir essa mãe. Gente, levar alimento não ia resolver aquele problema. Era muito... você olhasse, era um caos... era um caos que você olhava assim... Quem olhasse aos olhos sem ser sistêmico, você ia dizer assim, não tem solução. Isso que vocês trouxeram, a Marta trouxe inicialmente a Baila aqui na nossa conversa, e que você está conversando, né, falando, realmente é algo importante. Então, a gravidez, ela é um evento familiar. Ela não é apenas uma condição clínica da gestante. Ela envolve, né, o núcleo todo familiar e, quiçá, social daquela mulher. São os mistérios, né, da maternidade. E assim, e o interessante é que a depressão perinatal, tanto durante a gestação quanto no pós-parto, ela não é só daquela mulher que não queria ter a criança, que não podia financeiramente ter a criança, que não tinha o desamparo ali familiar ou uma dificuldade para ter aquela criança. Não, você tem depressão pós-parto e perinatal durante a gestação em mulheres que desejam a criança. Sim. E isso, às vezes, é mais difícil e ela sofre mais com críticas do que porque aquela que já era uma gravidez indesejada, na adolescência, por exemplo, fruto de um estupro, fruto de uma situação em que a própria família, o pai e a mãe não queriam, porque já tinham muitos filhos, por N motivos não queriam, é mais aceitável socialmente ela não estar querendo. Mas aquela que era uma gravidez desejada. Às vezes era um primeiro filho, como ela contou aqui, uma situação de 6 FIVs, e de repente está grávida e agora não quero mais a criança. Isso traz uma pressão, até mesmo para a própria grávida. Ela fica, puxa vida, para a própria mulher. Nossa, mas por que eu estou sentindo isso? Uhum. E esse fato de ser acolhida e de poder falar isso e de ser acompanhada por uma equipe multiprofissional que tem um olhar diferenciado, um olhar clínico, um olhar de saúde mental, um olhar social, sim, psicossocial, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E sabe uma coisa, assim, vamos incrementar um pouquinho aquele caso que você trouxe, porque é caso real. Vamos pensar nessa mãe, e aí ela é engravida de um namorado. Com essa criança com paralisia cerebral, vítima de uma violência. E aí ela chega no sistema público de saúde, ou privado também, e começa o pré-natal. Ela não tem espaço para falar do nível de angústia que ela está. E aí ela... No pós-parto, ela fala assim, eu quero doar. Eu não quero contato com o bebê. Aí vai o trabalho de parto. Como é que a equipe, geralmente, de saúde que está ali na sala de parto recebe? Como assim você não quer? Que mulher ruim. Então, o julgamento... Uma artista há pouco tempo, um caso desse, sim, né? Exatamente, uma artista que engravidou numa festa e ela teve a gravidez, né? E ela doou a criança. E foi exatamente isso. Ela foi realmente muito julgada. Né? Sim, e as pessoas, às vezes... Então, essas mulheres, elas sofrem e a equipe que deveria acolher não consegue acolher. Aí chega o seguinte parecer. Doutora, porque tem uma mulher aí que não quer o filho, né? Então, a gente quer que a senhora dê uma olhada lá. Aí eu falo... O parecer, assim, parecer escrita bonitinho, mas a pessoa que me entrega com essa fala. Aí eu falo, tá. Aí eu converso com a assistente social, olha, doutora, eu já atendi, a situação é essa, é realmente muito vulnerável, eu tenho esse filho,
a gente só queria que a senhora avaliasse, porque a gente realmente acha que ela está deprimida, então eu tenho uma parceria muito legal com o Serviço Social, eu falo assim, e a gente acha que ela precisa de ajuda. Né? Porque não é todo psiquiatra aqui, né? Tem isso. E nem todo assistente social. Só que é assim. E aí, lá a gente discute muitos casos. Que bom. A Alda aí já tinha falado sobre isso, né? Aí a gente acolhe essa mulher. Essa mulher está num nível de esgotamento, um nível depressivo tão grave, que na verdade ela não tem nem condição de decidir se ela quer doar ou não. Mas naquele momento, daquela intensidade, daquela dor, é o que ela dá conta de fazer. E aquilo é um ato de amor. É o que as pessoas não entendem. E quando elas chegam e elas pontuam isso, eu falo assim, tá tudo bem. Porque isso também é um ato de amor. Passa um tempo, volta no ambulatório. Aí a criança é doada, mas para alguém perto da família. Aí a pessoa afunda ainda mais na depressão, porque se sente profundamente culpada porque não deu conta de cuidar da criança, tendo essa outra criança especial, por outro motivo, não da sua história, mas como lidar com isso? Porque o único espaço em que ela se sente acolhida é quando ela está na consulta com o psiquiatra. Porque na UBS ela não se sente acolhida, ela é julgada. Porque pelos vizinhos ela é julgada. Porque pela sociedade ela é julgada. Então, eu acho que a gente realmente precisa de espaços como esse para a gente começar a refletir o que realmente deveria ser o cuidado com as mulheres que engravidam. Não só a política de planejamento familiar, mas quando a gravidez chega. Sim. Como é que a gente vai cuidar desse núcleo familiar? Porque se a gente parar para pensar, é uma das coisas que a gente ainda não publicou, mas que as pacientes que chegaram lá no nosso ambulatório com complicações pelo alto risco e com quadros psiquiátricos graves, transtorno de personalidade, transtorno depressivo, múltiplas tentativas de suicídio, que fizeram pré-natal psicológico, a gente conseguiu reduzir números de internação na obstetrícia. Nossa, que maravilha. Eu ainda não tenho isso em dados, porque a gente ainda está organizando, mas fala assim, gente, quando a gente consegue ter esse olhar, a gente consegue transformar, e não é só a vida daquela gestante, é daquele bebê, que vai ter uma mãe que vai ser capaz de maternar, porque até então ela não era capaz, e dos irmãos, porque uma mãe deprimida, ela não consegue cuidar dos outros filhos. E a gente não está falando só do cuidado físico, É. né? E aí, quando você falou das repercussões da depressão numa criança, né? Do desenvolvimento cognitivo, desenvolvimento afetivo, que é o emocional, o desenvolvimento social, né? Então, a gente está falando de um desenvolvimento global de uma criança, de algumas crianças. Não, na verdade, os efeitos vão até a idade adulta, porque a predisposição de crianças que não desenvolveram uma boa relação afetiva, especialmente com a mãe, com os cuidadores de uma forma geral, mas principalmente com a figura de apego principal, que é a figura materna, o aumento de depressão e de ansiedade é muito maior. Então, o impacto disso, e a gente falou em encontros anteriores, sabe, Marta? A gente tem falado de violência contra a mulher, de violência contra a criança. Então, esse tem sido um tema muito importante aqui para a gente. A gente está falando de estresse precoce na vida, né? E a falta de figuras de apego, de desenvolvimento de apego, é um estresse precoce na vida, com um impacto muito significativo no desenvolvimento infantil e até na figura, até a idade adulta. Porque se a gente for pensar, gente, o cérebro, a gente tem a nossa genética, mas a gente tem a nossa epigenética. Aí qual a diferença, doutora Marta? Genética é a cor dos olhos, vem todas as minhas informações. Mas a epigenética é como esses meus genes interagem com esse meu meio ambiente externo. Se eu estou no meio ambiente violento, em que eu não sou maternado, em que eu não sou cuidado, o meu sistema límbico, os meus circuitos cerebrais relacionados às nossas emoções, sistema límbico, hipocampo, amígdala, todos vão ter conexões desconectadas, digamos assim. Né? A formação deles vão ser disfuncionais em relação a uma criança que foi acolhida, maternada, cuidada. Né? Tem alguns estudos trazendo uma coisa muito interessante, que mulheres que cresceram em ambientes de violência ou com familiares com transtornos mentais graves não tratados têm aumento de risco de depressão perinatal, assim como aumento do risco de substâncias psicoativas. E aí a gente vai vendo que
Tem um estudo muito interessante, uma revisão da JAMA Psychiatry, de 2023. Eles fizeram um estudo com revisão de mais de 500 estudos. E o que eles encontraram? Que, na verdade, a prevalência de depressão perinatal em países em desenvolvimento ou países pobres é de 1 para cada 4 mulheres. Sendo que no norte da África e no Oriente Médio, né, essa prevalência vai para 32%. Isso a gente ainda acha que está subestimado. Teve um estudo que foi feito no norte da África, em regiões de situação de vulnerabilidade social, eles chegaram a 47%. Foi feito um estudo no Brasil, na região de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, a prevalência de depressão pós-parto de 43%. É muito alto. E nesse estudo da JAMA, muito interessante que ela coloca o seguinte: quais foram as pacientes que tiveram maior prevalência? Eram aquelas que eram vítimas de violência pelo parceiro, 32%, pacientes portadoras do HIV e pacientes que tinham vivido desastres naturais. Então, a gente vê que essas situações ambientais, elas têm uma influência direta no que pode acontecer, não só na gestação dessa mulher, como no pós-parto. E que impacta... Ontem, à noite, eu estava refletindo por umas questões, quando você trabalha dentro do sistema, que te angustiam, né? Meu marido fala assim, você se preocupa demais com essas pacientes. Eu falo, no dia que eu perder a minha capacidade de me compadecer do meu paciente, eu deixo de ser médica. E aí, a frase que veio para mim foi o seguinte: há um alto preço a ser pago pela gestão em saúde enquanto ela continuar negligenciando o cuidado diferenciado que as mulheres com transtornos mentais graves necessitam. E não apenas para essa geração, mas para as futuras gerações, que é o que a gente já tem visto. Não, exatamente. Até porque a saúde mental, os transtornos de doenças mentais aumentaram muito, né? A OIT mesmo lançou no último ano, o último relatório dela foi dizendo que é a doença do século, né? Para o trabalho. Então, a gente infere que é para toda a sociedade. Trazendo em voga essa violência, a gente vê que a mulher, ela trilha, em alguns casos, um caminho de violência, né? É a violência doméstica e também você trouxe aquela situação da violência obstétrica, né? Então, não chega a ser, digamos assim, seria uma violência obstétrica a forma de distrato ali. Ela quer entregar a criança. A forma debochada e, às vezes, agressiva de tratar uma gestante. Desqualificando, né? Sim, desqualificando e humilhando e trazendo um pré-julgamento sobre ela. Então, isso é mais uma violência velada no sistema de saúde, né? Que a gente, pelos preconceitos que temos, achando que a mulher é aquela romantismo de que a mulher, ela é mãe, ela é mulher, ela é esposa, ela é linda, ela é maquiada, salto alto e está perfeita e nunca sai do salto. E ela é a mãe que provê, que dá comida, que alimenta, que cuida o povo. Então, quando aquela mulher mostra que ela não dá conta de ser essa mulher povo, que todos querem que ela seja e que todos esperam que ela seja, mesmo que não seja verbalizado para ela, mas nas ações familiares e no sistema de saúde é mostrado para ela que ela tem que cumprir este papel e ela não consegue cumprir esse papel, e isso faz com que ela se sinta diminuída, ela se sinta em luta com ela mesma, com a sua feminilidade, com a sua missão de mulher que a sociedade impõe que ela tenha, e ela entra junto com a ebulição hormonal que ela está vivendo naquele momento, e a susceptibilidade genética, ela vai e piora. E se ela não tem um apoio, tanto na área da saúde quanto familiar, isso realmente piora muito, né? Piora muito. Então, esse trabalho que vocês estão fazendo, né, no SUS, esse ambulatório, né, que está iniciando, ele tem que ser realmente replicado em todas as cidades, em todas as... né? Documentado. E realmente, esse treinamento e essa informação. Porque se você informa, se, por exemplo, as pessoas que estão assistindo entendem isso,
e já começam a serem agentes de informação, agentes transformadores. Multiplicadores, né? Multiplicadores. Vamos criar vamos fomentar realmente uma nova ideia de como cuidar da grávida, de como cuidar desse núcleo familiar, de como cuidar dessa criança no primeiro, no segundo, no início da sua vida infantil. E isso é que vai fazer a diferença. Mas eu queria só aqui fazer um paralelo, porque nós falamos disso, mas eu queria desmistificar também a necessidade do uso, às vezes, de antidepressivo durante a gestação e no pós-parto. Há também na sociedade uma pressão, você não pode tomar, você não pode usar, a criança vai nascer com problemas. Então, às vezes, quando o psiquiatra prescreve durante a gestação um antidepressivo, há também um julgamento social e familiar e até da própria grávida. Ela se sente dos profissionais de saúde também. Sim, também. Isso então, quando não se metem, tiram e Exatamente. mudam e não sei o que, sem falar Isso. com ninguém, né? Sem falar com ninguém. Então, o que eu quero Exatamente. trazer aqui? Se é necessário lançar mão de uma droga psicoativa, de uma substância, de um antidepressivo, de um estabilizador de humor, dependendo da gravidade, e é prescrito por um profissional que está acompanhando ela, é para usar. Sabe uma coisa interessante? E não é para ter medo. Não é para ter medo. O que acontece? O preconceito em relação ao adoecimento mental, ele é milenar, gente. Por quê? Porque o adoecimento mental, em diversas culturas, ainda é muito ligado à questão ou religiosa ou à questão de caráter, A pessoa é fraca, a pessoa é frágil. É verdade. A pessoa não se esforça. A pessoa também. não se esforça, Tem exatamente. Os isso 7 também, pecados né? capitais. Entendeu? A pessoa não se esforça. Não se esforça. É falta. Não, mas eu tive 4 filhos, eu tive 5 filhos. Você não tá dando conta de um, minha filha? Né? Frases que mães queridas falam para as minhas pacientes. E aí, o que acontece? Então, a mulher, quando ela sente isso e ela realmente apresenta sintomas a ponto de precisar de ajuda, muitas vezes o obstetra fala assim, olha, eu acho que você precisa de uma ajuda especializada. Conheço profissionais que podem cuidar de gestantes. Vou te encaminhar para uma psiquiatra perinatalista. Tá me chamando de doida, doutora? Você tá me chamando de doida? Eu não sou doida. Não, eu sinto dizer que vocês, psiquiatras, são taxados. Precisa ir. Eu posso ir no ginecologista, mas é um psiquiatra. Quando também você encaminha para uma psicoterapia ou uma terapia, também. Eu não preciso de terapia, tá me chamando de quê? Então não é só psiquiatra. Então, existe um preconceito muito grande, até pela romantização, por essa exigência da mulher polvo, dos múltiplos papéis que a gente tem que estar dando conta de tudo. Mas aí, quando elas chegam, um problema muito grave. A gente tem mulheres que estão deprimidas, estão em tratamento e engravidam. Aí, quando chegam no profissional de saúde, a primeira coisa que eles falam, para a medicação. E o que a literatura diz? Que mais de 70% dessas mulheres vão recair e até com sintomas mais graves. Sim. E aí, quando elas finalmente, depois de muita briga do ginecologista ou do obstetra, chegam em mim, qual é a grande questão? Doutora, mas eu vou estar fazendo mal para o meu bebê? E aí, a gente sempre tem que trabalhar o quê? Risco-benefício. O que os estudos mostram? Que mulheres com transtornos mentais graves, não tratados durante a gestação, possuem maior risco de malformação espontânea, problemas como diabetes gestacional, pré-eclâmpsia, parto prematuro, sangramento e aborto e sangramento durante o período gestacional, sangramento intraparto, bebês que podem nascer em sofrimento fetal com necessidade de UTIM, Apgar baixo e assim vai. Isso não é falado para elas, em geral. E aí, quando eu chego e falo assim, olha, vamos ter uma conversa séria aqui. Vamos conversar sobre o risco de não tratar e o risco de tratar. E aí eu vou trazendo isso para elas. Só que uma coisa muito importante, que é uma das falhas, muitas vezes, dos meus colegas psiquiatras, eles não conversam com a família. Então, se eu não trouxer a família para essa conversa, e se a gente não esclarecer a família sobre a importância do tratamento, sobre como a gente vai estar protegendo aquele bebê e aquela mulher, se a gente tratar ela dentro daquele quadro dela. E o que pode acontecer se a gente não tratar?
A paciente pode até entender tudo que eu vou falar, entender que precisa, querer usar, mas quando chegar em casa, ela vai começar a escutar do marido, da irmã, da mãe, Da amiga. da amiga, da vizinha. E aí começa. Exatamente. E aí elas não conseguem aderir ao tratamento, ou muitas vezes usam a medicação numa dosagem insuficiente, que aí também não vai tratar. Que não trata, né, Marta? Que não trata. E aí, inevitavelmente, essas mulheres acabam se internando. Ou porque desenvolve uma pré-eclâmpsia, ou porque começam a ter uma dor, aí chega uma dor no céu, uma dor, investiga, não é dor nenhuma. Doutora Marta, você não pode ver aquela paciente pra gente? Porque eu acho que a dor dela é em outro lugar. E eu acho muito bonitinho os residentes, porque eu dou aula para eles, mesmo que eles não rodem comigo no ambulatório, eles rodam. Então, por exemplo, todo caso tem na enfermaria. Eu sento e discuto com eles. Falo, olha, o caso é assim, 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 assado. Vocês têm alguma dúvida? Tem alguma angústia em relação a isso? Eles, doutora, por que isso? E eu sento e vou. Então, meu trabalho é muito formiguinha. E aí, uma coisa muito interessante é que uma das formas que eu encontrei na prática de ajudar a diminuir essa violência obstétrica velada em relação ao paciente com transtorno mental, porque quando chega uma dependente química que está parindo, dependente química, né? E que tem mais risco de ter um quadro depressivo. Exatamente. A gente sabe que... E complicações obstétricas, tanto para o bebê. Eu falo, falei assim, antes de ser uma dependente química, ela é um ser humano. Vamos conhecer o ser humano por trás? E aí, quando eu faço aparecer, eu faço questão de sentar com o obstetra que está acompanhando. Falei, olha, um raio cai 2 vezes no mesmo lugar. Então, deixa eu te contar a história dessa mulher. Aí, o obstetra ficou olhando para mim com ele desse tamanho. Aí, fala, né, Marta? Falei, Ela está em sofrimento, ela precisa da gente. Então, quando a gente humaniza essa pessoa, que ela chega ali com o rótulo de paciente com transtorno mental, é bipolar, é dependente químico, é paciente difícil, porque é esse o rótulo que eles recebem. Quando a gente consegue humanizar e mostrar o ser humano que está por trás da doença, a gente consegue educar a equipe, né? O que eu acredito de todo o meu coração é a gente trabalhar as novas gerações. Então, ter esses módulos de saúde mental da mulher dentro da faculdade de medicina, de enfermagem, de terapia ocupacional, de psicologia, de todas as áreas da saúde que vão estar fono, físio, que vão estar atuando com essas mães. Para a gente conseguir, nessa nova geração, a gente mostrar tudo isso que a gente está conversando aqui. Eu queria aproveitar mudar a essa forma sua de fala, ver, né? Forma de ver o paciente. De ir sensibilizando para o tratamento farmacológico adequado das mulheres que estão grávidas e tal, é o impacto positivo do tratamento adequado para o desenvolvimento do bebê. Você falou das condições clínicas, dos riscos do não tratamento para o bebê. E aí a gente tem que voltar a falar de se uma mãe está com uma saúde mental amparada, se ela está bem cuidada do ponto de vista da saúde mental, e que naquele momento precisou de medicação, do que nós estamos falando também? Nós estamos falando de que estamos cuidando de uma mãe que vai estar apta a identificar as necessidades do seu filho. Né? Que nós estamos falando de uma mãe que vai estar apta a identificar e monitorar o que o seu filho precisa. Então, quando a gente fala com a família, isso que eu achei você falar, achei tão bacaninha, tão bacanão, porque olha só, uma coisa que eu vejo que me arrepia assim não, é adulto, não precisa chamar a família. Não, tá grávida, então não precisa chamar a família. Falar, não, gente, pelo amor de Deus, de tudo que vocês falaram até agora, é super importante, pessoal, para as famílias estarem envolvidas. E não é só naquele momento pesa, mede, olha o barulhinho do coração, ai que lindo, que fofo. Não, é para todas as decisões importantes e impactantes na vida daquela mãe, daquele bebê, daquele pai, né? Porque estamos começando a falar de parentalidade, né? Ai que máximo, você pai, você mãe, mas tem um impacto nisso tudo. Então, eu achei super importante vocês estarem falando de trazer família para esses momentos, gente. Isso também é importante. O profissional de saúde, ele também mostrar o protagonismo dessa gestante, da decisão da vida dela. Porque a família, a gente traz, orienta. Não, com certeza. Mas é importante ela entender esse protagonismo que ela vai ter na saúde da mulher, dela. Né? Isso. Da mulher. Isso. E não, às vezes, não ficar sendo...
de certa maneira, manipulada ou mal orientada. Perfeito. Tem um ditado popular que diz que precisa de uma tribo para criar uma criança, né? Que tem uma tribo em volta de cada criança. E essa é a realidade. E dentro da tribo há hierarquias, né? Então, Sim. é importante a gente também, como profissional de saúde, trazer para a mãe a decisão dela. Mesmo que às vezes a decisão dela seja, às vezes, não, eu não quero usar essa medicação, eu opto por não usar, apesar de entender os riscos e benefícios, gostaria de usar outra ou não gostaria de usar. De fato, realmente, alguns obstetras às vezes suspendem. Eu só vou aproveitar para a gente começar a aproveitar as falas, porque nós estamos finalizando. Já. É uma conversa, né? Assunto para o próximo, né? Porque só eu A gente tinha vai aqui falar, algumas tem um só de questões. depressão pós-parto, do homem. Do homem. Do homem foi. Podemos Uma pensar. só sobre isso. Terceira temporada, vou Muito anotar aqui. Eu queria só fazer, para fechar, a gente tem aqui poucos minutos, é só uma questão que eu tenho percebido, só para fechar, né? Vocês acham que, posso estar totalmente equivocada, né? Vocês acham que as mulheres, hoje em dia a gente está vendo mulheres mais velhas tendo filhos com idade mais assim, por exemplo, eu tive com 19. Hoje, só um fato inesperado que uma menina de 19 tem filhos. Mas, normalmente, são mulheres de 30, 35, 38, né? Principalmente na cidade em que nós vivemos aqui, né? Agora, vocês acham que há uma incidência maior de depressão pré e pós-parto em mulheres mais velhas? Porque, assim, dentro da minha observação, por quê? Quando nós somos jovens, nós somos tão infantis, assim, tão imaturos, tão romantizamos tanto, né, essa gravidez. E eu acho que as mulheres mais velhas, elas são muito mais conscientes, elas são muito mais conscientes dos riscos, das transformações, das mudanças na vida. E essa imaturidade, a mãe imatura, talvez lide com mais facilidade com isso do que as mães mais velhas. Eu tenho percebido que as mães mais velhas, a incidência de depressão pré e pós-parto é maior. Eu estou equivocada? Então, eu não tenho como te falar de dados. Eu não tenho dados. Eu não tenho como te falar de dados de literatura agora, mas vou trazer uma coisa para você refletir. Talvez as mulheres mais maduras, elas consigam verbalizar mais o que elas sentem do que as jovens. Isso sim, porque a princípio nos estudos não mostram essa diferença. Eu procurei nos estudos, eu não encontrei, mas era só uma dúvida, foi só um flash que eu tive. E tem um segundo parênteses que eu acho que é importante. Hoje, mais da metade das casas brasileiras são gerenciadas por mulheres, ou seja, elas são as principais, as mães solos, em geral, elas são as principais responsáveis pela parte financeira da família. E elas se sobrecarregam. Então, essas mulheres mais velhas, com outros filhos, sobrecarregadas financeiramente, assediadas moralmente no trabalho, porque a gente tem que ser muito sincero, né? Os trabalhos não aceitam as mulheres grávidas. Essa é uma grande realidade. Mas a metade delas, depois que voltam à licença e maternidade, são demitidas. Quando não são assediadas, porque eu atendo essas mulheres que são assediadas, quando elas engravidam. Então, você é gerente do restaurante, você é gerente da loja. Engravidou, é mandada lá para o outro lado da cidade para ser vendedora. Mas aconteceu alguma coisa com o seu chefe? Não, doutora, porque eu engravidei. Eu tenho que ficar subindo e descendo escada, eu não dava mais conta, então me tiraram da minha chefia e me mandaram. Então, ela existe, é um tipo de assédio, esse assédio moral velado. Né? Então, essa mulher polvo ainda tem que dar conta disso, tem que engravidar e dar conta de manter o mesmo ritmo de trabalho que dava antes, ou mais, porque ela tem que provar para esse gestor que mesmo grávida, ela ainda é capaz de produzir mais do que um homem. Então, isso infelizmente ainda existe, gente. E isso é um dos fatores que, na minha opinião, acaba impactando mais essas mulheres nessa faixa etária. Não acho que tem maior incidência do que as jovens. Eu trago um terceiro parêntese. É porque agora
de fato, as mulheres estão ficando grávidas mais tarde. Isso. Então, por isso é que você está percebendo que aumentou em mulheres com mais idade. Porque as mulheres não estão ficando grávidas mais jovens. Está diminuindo a gravidez Isso é verdade. na adolescência, né? Com os trabalhos, né? Com a educação, Os em estudos, termos estão investindo em termos na vida delas, né? da contracepção, que está mais fácil, a mulher tem mais acesso aos contraceptivos. Então, diminuiu a gravidez realmente Pelo menos na classe média. Sim. Na classe média. Classe Não, média até alta. mesmo eu estava acompanhando alguns trabalhos, né? Isso no brasileiro, né? Eu já não posso falar ali África, Ásia, em outros países, que tem outra cultura também. A mulher casa, às vezes, na Índia com 13 14 anos, né? Meninas roubadas, às vezes, né? Mas aqui no Brasil, com a distribuição, né, gratuita do anticoncepcional, com a farmácia popular dando de graça condons, né, preservativos e anticoncepcionais, houve uma regressão. É lógico que a gente sabe que a regressão na camada da população mais carente é muito menor do que na média e alta, né? Mas eu acho que o seu tem um viés. Tem um viés. Tem um viés. Concordo com a Rosane, tem esse viés mesmo. Então vamos nos despedir, né? Já, né? Já, né? Vamos Agora deixar. que o papo começou. Pois é, né? Muito bom, né? Passou Passei rápido. rápido. Cenas para o próximo capítulo. Então, gente, vou pedir que sejamos breves na nossa despedida. Temos Pra pouquíssimos gente. Nós temos minutinhos. pouquinho tempo já. Então, que sejamos breves na despedida. Vamos? Pode começar. Posso? Eu primeiro quero agradecer, né, a Davina, Audrey, Marta pelo convite, né? E dizer que realmente é um prazer estar aqui e quero deixar para as mulheres, né, que estão nos ouvindo, que você tenha liberdade, busque ajuda, né, do seu médico, do seu obstetra, do seu psiquiatra e, se possível, da sua família e tenha realmente possa ter essa abertura, né, possa desenvolver esse canal de ajuda, né? É isso que eu tenho para falar e agradecer, né, a todas. Até a próxima. Até a próxima. Então tá, queria também agradecer a Davina, a Audrey pelo convite, a Rosana tá com vocês, foi muito bom mesmo. E para você, mulher, eu queria deixar um recado carinhoso. Entenda que às vezes tá tudo bem não estar bem, faz parte do processo também, mas quando você não está bem, você precisa procurar ajuda. Não permita com que outras pessoas definam o que você necessita como mãe, como gestante, como filha, como esposa. Ficar gestante dá medo, é normal ter esse medo. Mas às vezes esse medo te domina, e quando ele te domina, você precisa de ajuda. Então, peça ajuda, tá tudo bem. Nós precisamos aprender, como mulheres, a nos permitir sermos cuidadas. Porque nós fomos treinadas para nós cuidarmos dos outros e temos muita dificuldade de permitir com que outros cuidem da gente. É isso aí. Que bom, né? Eu agradeço mesmo a você, Rosana, Marta, minha parceira Audrey. Eu acho que tem tudo a ver esse projeto, né? O espaço para a gente falar e o espaço para a gente estar abrindo para outras mulheres ouvirem esse tipo de informação. Uma riqueza, uma alegria ter conversado com vocês aqui. E isso aqui vai para o mundo, né? Essa fala, né? Muito obrigada. Cada dia a gente se alegra com esse projeto, Sim. né? Eu queria agradecer vocês duas. Sempre, eu não vou ficar me repetindo que eu agradeço a Davina nos projetos que ela fala, você topou, eu acho ótimo estar nesse papel de aprendizagem a cada novo episódio. Aqui o tema hoje foi a jornada da maternidade, mas o que nós estamos fazendo aqui é falar sobre a jornada da mulher. E a cada dia, a cada tema, eu já ouvi aqui do meu lado que eu tenho vários temas que a gente pode falar, que vocês podem falar e tal. E quando eu escuto isso, eu escuto
escuto também, eu topo fazer próximos. É isso que eu escuto quando eu escuto alguém falar, eu tenho sugestão de temas e tal, porque é uma jornada, falamos hoje de maternidade, né, no tema de depressão, mas na verdade a gente fala de jornada da mulher, né? E eu, claramente, sempre estou com uma ênfase na infância. Então a gente agradece e até o próximo. Até o próximo.